o governo acha que, pô, a meta de inflação é muito alta, pô, você indicou os 3. Será que esses 3 não enxergam, então, que a meta de inflação no Brasil deveria ser mais alta? Não esses 3%, que é uma inflação muito baixa para o Brasil e tudo mais, que é o que muito se falou no passado. Então, assim, o governo não pode chegar, o Lula não pode chegar e falar pro Galípolo ou pros diretores, volta aí para reduzir a taxa de juros. Não, eles têm lá o mandato, período definido e tudo mais. Eles não têm, o Lula não pode demitir os caras, tá? Então, esse poder de interferência do executivo, né, do presidente, não tem no Banco Central. Agora, pô, se ele acha que a meta de inflação é muito audaciosa para o Brasil, então uma inflação de 3% ao ano, né, dos Estados Unidos, a meta é 2%, pô, então vamos aumentar isso? Cara, você indicou os 3 que definem qualquer meta de inflação. Se os 3 não querem mexer nisso, então, pô, não parece que é o melhor caminho, tá? Então, respondendo a sua pergunta, o Banco Central, o governo não pode interferir, não tem por onde, mas o caminho seria indicar esses 3 caras que podem alterar a meta de inflação do Banco Central. É meio sabor independente ali, né? Ele teve uma indicação, então. Não, ele pode chegar e falar o seguinte... só que você pensa, os diretores, vários dos diretores atuais foram indicados no governo anterior. No governo anterior. Então, pô, você vai talvez aumentando seu poder de influência aos poucos, mas você não troca de uma vez. Não troca o time inteiro. Trocar de uma vez. Exatamente. E se você faz isso, mesmo que você tivesse esse poder, tá? O Brasil, a gente nunca teve, assim, os caras sempre criticaram muito o Banco Central, a taxa de juros muito alta, mas ninguém que chegou lá, pô, tirou o presidente do Banco Central, colocou o cara que falou assim, não, corta taxa de juros na marra aí e vai pra baixo. Quem tentou fazer pouco disso, que deu muito ruim, foi o governo Dilma. Pô, era o Alexandre Tombini, pô, assim, as expectativas de inflação subindo, a inflação tava fora do centro da meta do Banco Central e o Banco Central cortou a taxa de juros. Pô, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava, no negócio que tecnicamente fazia sentido, fizeram isso, cara, deu ruim. Depois a inflação, pô, rasgou, o Banco Central teve que correr atrás, subiu o juros lá para 14,25% ao ano, 2 anos consecutivos de recessão, né, a pior crise que o país já passou na história nos últimos 100 anos, sem que estivesse em guerra. Pô, deu muito ruim. Então acho que a única vez que tentaram fazer um negócio parecido deu tão ruim que acho que, pô, ninguém vai tentar. E mesmo que tentasse, hoje o Banco Central tá muito mais blindado do que naquela época. Entendi. Tem uma coisa que a gente ouve da nossa história, né, e até nossos vizinhos aqui da América do Sul aqui, às vezes acontecem algum desses casos, que é essa coisa da inflação sair do controle, o negócio vira uma loucura, a gente tava... 1.000%, 3%. A gente tinha a Argentina com esse problema recentemente, aí o valor do dinheiro vai pro saco, aí quando você pegava lá a década de 80 no Brasil, aquela coisa do preço aumentar nos supermercados de pro outro e tal. No mesmo dia, às vezes de manhã, era essa noite, né? Uma coisa assim, cara, por que essa loucura acontece? Queria saber de vocês aí explicar, porque às vezes o cara fica ouvindo as notícias aí, mas nem sabe o que é, né? Cara, basicamente, se você pegar todos os países que passaram por de hiperinflação, eles têm uma causa, que é descontrole fiscal. Que é um descontrole das contas públicas. Então, como que o cara ele equilibra essa arrecadação de impostos e os gastos públicos? Aí se começa a aumentar a dívida de maneira muito alta, até que, pô, as expectativas de inflação começam a subir, pô, as pessoas começam a sentir no bolso, o câmbio dispara, você importa muitas coisas, as coisas de fora começam a ficar cada vez mais caras, os produtores nacionais começam a falar, putz, eu tenho que subir meu preço também, porque eu tenho vários insumos aqui que são importados, e, cara, o preço tá subindo. Você começa a descontrole, que começa a se retroalimentar e é muito difícil você sair dessa situação. Uma das saídas é a própria inflação. Ela ajuda o governo a tentar dar uma segurada na sua dívida e vira um ciclo meio vicioso, cara. É um negócio muito ruim e muito difícil de você sair. Normalmente, quando o país consegue sair dessa situação, quando ele troque de credibilidade. Então, pô, o que os países precisam fazer? Precisam pegar dinheiro emprestado com um órgão internacional, o FMI. Então, pô, o Brasil fez isso algumas vezes lá atrás, pegou dinheiro emprestado com o FMI para pagar em suaves prestações ao longo dos próximos anos, mas a gente só conseguiu resolver esse assunto de hiperinflação, os caras ficaram remarcando, quando a gente, pô, controlou ou começou a organizar as contas públicas. No mestrado que eu tô fazendo, eu tive algumas aulas com ex-ministros da Fazenda dessa época, e o cara falou, ele falou, pô,
era muito ruim. A gente não sabia quanto entrava nos cofres públicos e quanto que a gente gastava. E claramente a gente estava gastando muito mais do que a gente arrecadava. Por quê? Porque, porra, a inflação tava galopante. Só que quanto que a gente precisa segurar? Quanto que a gente precisa economizar? Ninguém nem sabia. Então, processo até os países, né, se organizarem desse jeito. Isso aconteceu com todos os países. Pra você ter uma hiperinflação, cara, você precisa de controle fiscal muito relevante. É o que a gente teve, é o que a Argentina teve, é o que os países tiveram. E você acha que como que a gente está atualmente? Qual que é o espelho do Brasil nessa questão de gasto público versus arrecadação? E a gente está próximo de talvez ter uma... Seria possível isso acontecer de novo hoje, na nossa maturidade de economia hoje? Cara, é muito difícil isso acontecer. Eu acho que esse período hiperinflacionário é muito difícil a gente passar. O controle fiscal que a gente teve, né, nas décadas anteriores é muito difícil de a gente apresentar, porque, de novo, era difícil até para o próprio governo entender quanto que ele arrecadava e quanto que ele gastava. O nível de tecnologia que você tem hoje, o nível Deus, os caras tudo medievais. Os caras, cara, sem brincadeira. Mas, cara, pensa antigamente, irmão. Antigamente era papel, tá ligado? Era, tipo assim, pegando muito atrás lá, era, tipo assim, alguém tinha que fazer essa conta na mão, anotar numa planilha na mão e ficar conversando entre a galera pra saber quanto tem dinheiro. Não. Devia ser muito difícil mesmo saber E sabe por que ainda era mais difícil? Porque pensa, se o preço das coisas ele subia de uma manhã, da manhã à tarde, imagina quanto que o dinheiro do governo, até o cara trazer, por exemplo, depositou no caixa eletrônico, ou para pagar a guia do imposto, até chegar no governo. Quanto que ele perdeu de poder de compra? Bicho, era uma loucura absurda. Então era muito difícil você ter até esse controle do próprio governo. Eu acho muito complicado, muito difícil a gente chegar, tá? Por quê? No governo da Dilma, a gente passou por uma situação que alguns falavam assim, é um negócio que chama dominância fiscal. Cara, se você quiser falar alguma coisa aqui, eu tô romano aqui, fala aqui. Não, pode interromper, pelo amor de Deus. Fala. Não, muito mais ele falar, pode interromper quando ele quiser. A gente passou por um período lá que a galera tava falando, dominância fiscal, o que é isso? Tipo assim, o Brasil não vai controlar a inflação, não vai conseguir controlar a inflação nos juros. Só tem uma coisa que ele pode fazer para controlar a inflação, né? Que é fazer superávit primário, ou seja, gastar menos do que arrecada. A gente ficou brincando com esse negócio por um período significativo de tempo. Culminou em uma inflação de mais de 10%, 12%, se não me engano, acumulada em 12 meses. De novo, sem nenhum grande choque de petróleo no mundo, nada da magnitude que a gente está vendo hoje, tá? E aí o que aconteceu? O juro precisou ir muito pro alto, a gente teve uma queda do PIB, uma recessão muito forte, protesto, as pessoas percebendo a situação, a vida das pessoas piorando muito, as pessoas foram pra rua, perda de popularidade absurda do governo, impeachment. E aí qual que é o mais louco, assim? Porque eu acho muito difícil isso acontecer, o governo flertar muito com o que aconteceu naquela época. As pessoas falam, mas o governo Lula atual tá chegando perto. Não tá, e a gente pode trazer alguns indicadores, embora não esteja muito bom. Quem trabalhou no governo Dilma naquela época, ministro da Fazenda, cadê os caras? O presidente do Banco Central, Tombini. Onde que esse cara arruma trabalho? Você vê os presidentes do Banco Centrais que saem? O cara vai trabalhar no Itaú, o cara vai trabalhar no BTG, no Bank, sabe? Instituição grande, renomada, num cargo, top. Cadê o Tombini, né? Cadê o Manteiga? Cadê o Mercadante? Os caras que eram próximos, que estavam lá no governo da Dilma. Esses caras sumiram, velho. Esses caras, tipo assim, quando a galera começou a cogitar alguns meses atrás, o governo Lula, a gente quer que o Manteiga esteja em algum cargo da Vale, uma empresa privada, já não faz muito sentido. Mas quando isso foi cogitado na mídia, a ação da Vale despencou. Então, assim, começou a cair. Pra você ver a credibilidade que, as pessoas que estavam no governo naquela época, elas passaram. Então, ficou radioativo. Ficou, tipo assim, a percepção do mercado é muito ruim com as pessoas que estavam no governo naquela época. Então, político, ele pensa muito na sua trajetória política, numa trajetória de eleição, na sua carreira política. Se ele é deputado, senador, ministro, outros cargos que ele pode ocupar relevantes na política. E, você fazer parte do governo que entrega o país dessa maneira, você morre politicamente. Total. Então, hoje, você tem algumas travas até políticas quanto a isso,